Em 2019, eu morava em uma casa com outras duas garotas. Todas estávamos na casa dos 20 anos. A casa ficava ao lado de um parque, mais parecido com um terreno aberto acessível por uma rua principal. Não havia playground ou área de churrasco, apenas um longo gramado espesso e árvores altas. O cercado do quintal tinha cerca de meio metro de altura e uma árvore no lado direito obstruía metade da visão sobre o cercado para o parque. Uma noite, depois de tomar banho e vestir apenas uma roupa íntima e uma camiseta larga por causa do verão, ouvi o cachorro no quintal ficando completamente agitado. Minha colega de casa não estava em casa na época e o cachorro era dela. Corri para fora pela porta dos fundos e vi que ele estava mostrando os dentes e rosnando na direção do cercado. Ele já tinha pego e matado gambás antes, então me preocupei que houvesse um perto da árvore. Segurei-o pela coleira para levá-lo de volta para dentro e longe do gambá. Enquanto o fazia, senti um arrepio e uma sensação de que algo não estava certo. Ele ainda estava enlouquecido e, quando olhei para cima, vi uma figura parada na escuridão do outro lado do cercado. Era um homem de cerca de 1,80 metros e ele não disse nada. Não conseguia ver seu rosto. Instintivamente, dei um pulo e disse: "Meu Deus, nem te vi ali." O homem não respondeu, apenas ficou parado com seu gorro e jaqueta, me encarando. Mantive o cachorro na minha frente enquanto recuava para dentro de casa. Uma vez lá dentro, tranquei tudo, fechei todas as janelas e liguei para meu parceiro vir até aqui. Alguns incidentes menores aconteceram nos meses seguintes, mas nada realmente se destacou. Houve uma tela de segurança arrebentada e encontramos algumas peças de computador no gramado que poderiam ter sido descartadas por crianças ou algo assim. Uma noite, cheguei em casa depois de tomar alguns drinks e jantar com amigos. Já era tarde, por volta das 22 horas. Costumávamos deixar a porta dos fundos aberta para o cachorro entrar e sair. Sempre presumimos que o cachorro afastaria qualquer pessoa que tentasse entrar. Que ingenuidade! Quando entrei na cozinha, ao lado da porta dos fundos, ouvi o cachorro latindo novamente no quintal. Isso já tinha acontecido muitas vezes antes, então ignorei e fiz uma bebida antes de ir lá fora trazê-lo de volta para dentro. Foi então que vi uma sombra se mover à minha direita dentro da casa, virando a esquina da porta dos fundos para a cozinha. Congelei. Pensei, no que esse cara está fazendo aqui? É verão e ele está com um casaco comprido cobrindo todo o pescoço até os pulsos. Então o pânico tomou conta de mim. Encostei-me ao balcão e vi que ele segurava uma faca. Era uma das nossas facas da cozinha, tirada do bloco atrás de mim. Agora eu sabia que ele já tinha estado dentro desta casa. Isso não era um assalto, ele já teve a chance de roubar o que queria. Houve um tumulto e ele puxou o tapete debaixo dos meus pés e bati a cabeça no balcão. Fui nocauteada. A última coisa que me lembro é do cachorro latindo atrás dele. Acontece que nosso cachorro assustador estava com muito medo de atacá-lo, mas estava fazendo o melhor para assustá-lo. A polícia e os detetives vieram eventualmente, mas não puderam fazer nada porque tecnicamente não houve invasão, já que nossa porta dos fundos estava aberta. Isso também significava que seria difícil determinar o que ele tocou. Acho que ele estava usando luvas, mas não tenho certeza. Eu tinha ferimentos de defesa nas mãos e alguns hematomas, mas no geral eu estava bem. Poderia ter sido muito pior. Nada aconteceu depois disso. A polícia sugeriu que trancássemos nossa porta dos fundos a partir de agora e esperássemos que nada como isso acontecesse novamente. Não posso ter certeza se foi o mesmo homem que vi perto da cerca dos fundos. Nessa época, tínhamos uma terceira colega de casa. Um dia, ela me pediu um cigarro porque estava estressada com algo. Eu disse que não fumava e então ela sugeriu que fosse nossa outra colega de casa. Confusa, perguntei: "O que você está dizendo?" "Nenhuma de nós fuma." Aparentemente, ela vinha recolhendo pontas de cigarro da frente e das laterais da nossa casa durante todo o tempo que morava lá. Nunca mencionou isso porque achava que nos incomodaria, mas não nos incomodava. Ela saía bem cedo de manhã para o trabalho antes de qualquer um de nós acordar, então nunca a vimos.
Isso vai ser um pouco longo, então por favor, tenha paciência comigo. Isso aconteceu quando eu estava no ensino médio e ainda morava com meus pais e meu irmão mais novo em uma casa nos subúrbios. A área onde cresci era muito tranquila e segura. Vivíamos no meio-oeste e nossa cidade era bem típica do meio-oeste, o que significa que todo mundo se conhecia, ou até os estranhos eram muito amigáveis e dispostos a ajudar, com algumas exceções, é claro. Nosso bairro era do tipo onde a cada 3 casas, 2 tinham o mesmo layout exato, o que significava que todos estavam basicamente no mesmo nível. Para a maior parte, todo mundo se dava bem e havia pouco crime, já que todos vinham de uma situação financeira similar. Então, é um eufemismo dizer que me sentia muito segura onde vivia. Isso foi até coisas estranhas começarem a acontecer. No começo eram coisas pequenas, bastante inconsequentes no momento, mas agora, olhando para trás, sempre relaciono esses eventos estranhos. Começou no início do meu 3º ano do ensino médio. Uma manhã, acordei cedo para guardar minhas roupas, porque sou meio neurótica com essas coisas. Eu me certifiquei de fechar todas as gavetas e portas, já que eu era a última a sair de casa e tinha uma consulta médica naquele dia. Quando voltei para casa, fui a primeira a voltar. Quando subi para o meu quarto, a porta não estava completamente fechada e o meu armário estava completamente aberto. Pensei que fosse estranho, mas não dei muita importância. Isso aconteceu mais de uma vez. Às vezes, algumas camisas ou calças sumiam depois. Depois de me dizer que estava sendo boba e provavelmente as tinha colocado em outro lugar. Outra noite, depois de já ter ido para a cama, acordei pelo som de passos subindo a escada. O 5º degrau sempre rangia alto, então, quando ouvi isso, instantaneamente me sentei. Lembro-me claramente porque conseguia ouvir acima do barulho do meu ventilador. Quando os passos pararam, verifiquei todos os quartos no andar de cima. Todos os quartos estavam no 2º andar, todas as portas estavam fechadas e todo mundo mais estava dormindo. Todas as portas rangiam bastante alto quando abriam à noite, então eu teria ouvido alguma coisa. Como eu era a única que dormia com a porta aberta, não podia ver muito. Todo mundo estava dormindo profundamente. Fiquei acordada por um tempo tentando pegar isso novamente, mas eventualmente adormeci, presumindo que minha mente estava apenas brincando comigo. Perguntei casualmente à minha família sobre isso na manhã seguinte, mas todos disseram que tinham dormido a noite toda. Todos esses pequenos incidentes se acumularam em uma das experiências mais estranhas que já tive até hoje. Estava pela metade do ano e eu tinha levado eu e meu irmão para a casa da escola. Joguei minhas bolsas na mesa da sala de jantar e deitei no sofá para assistir TV. Meu irmão desceu para levar o cachorro para fora e depois jogar alguns videogames. Pude ver que não havia outros carros na garagem, então coloquei o volume médio para ouvir quando eles voltassem. Meus pais costumavam me encher o saco por assistir TV depois da escola. Estava tudo bem e eu realmente comecei a cochilar. Foi quando ouvi um som muito distinto de batidas vindo de cima. Pensei que fosse apenas minha imaginação. Assisti a muitos filmes de terror, então costumo ser um pouco nervosa às vezes. Voltei ao meu programa, mas as batidas continuaram por cerca de 5 minutos. Foi quando finalmente decidi que algo não estava certo. Mudei o som da TV para mudo e ouvi por mais alguns minutos. Era um batimento rítmico e vinha diretamente de cima, no andar de cima. Por um segundo, pensei que fosse apenas meu cachorro, já que às vezes ele andava de um lado para o outro tentando encontrar um lugar para deitar. Então, chamei por ele, mas meu irmão gritou que ele estava lá embaixo com ele. Então subi as escadas até o topo e ouvi. O barulho vinha diretamente acima de mim. Comecei a ficar assustada quando percebi que a única coisa acima de mim era o sótão. Além disso, percebi que não era o som de batidas que estava ouvindo, eram passos, como se alguém estivesse usando botas e andando de um lado para o outro no sótão. Mesmo pensando no pior, disse a mim mesma para ser prática. Havia apenas 2 entradas para o sótão e um pequeno painel no teto do quarto do meu irmão e uma janela no 3º andar. Verifiquei o quarto dele e o painel parecia não ter sido tocado por muito tempo. Nem mesmo abrimos desde que nos mudamos porque os proprietários anteriores nos disseram que era apenas isolamento e fiação.
Então, pensei sobre como estávamos tendo problemas recentemente com nossa antena parabólica e meu pai teve que chamar um técnico para consertá-la. Abri a porta da frente e fui para trás, mas não havia nada no telhado, pelo menos nada que eu pudesse ver. Estava muito alto. Então voltei para dentro. Meu irmão estava na porta perguntando o que estava acontecendo, já que ele ouviu a porta abrir. Eu disse a ele sobre o que ouvi e pedi para ele verificar comigo apenas para garantir que eu não estava ficando louca. Quando chegamos lá em cima, ele fez uma cara estranha e depois perguntou o que era aquilo. Me senti aliviada sabendo que não era só eu. Sussurrei que parecia que alguém estava andando lá em cima, certo? Ele concordou e apontou para baixo, sugerindo que não disséssemos mais nada e que eu o seguisse para baixo. Os pisos são bastante finos nesta casa, então, se houvesse alguém lá em cima, não queríamos que ouvissem isso. Uma vez que estávamos embaixo, eu lhe disse sobre o telhado e a possibilidade de um técnico estar lá em cima, embora eu não tivesse visto uma van do lado de fora. Meu irmão balançou a cabeça, dizendo que os técnicos viriam mais tarde naquela semana. Foi quando decidimos ligar para nosso pai. Expliquei tudo para ele. Pude perceber que ele não acreditava em nós, mas estava tentando ser legal sobre isso. Não posso exatamente culpá-lo. Era altamente improvável que alguém quisesse estar em nosso sótão, muito menos subir lá. Ele sugeriu que poderia ter sido um pássaro ou um guaxinim. Morávamos perto de uma grande área de bosque. Tentei explicar a ele que nenhum animal faria esse tipo de barulho de batidas. Se fosse um pássaro, ele teria que ter batido repetidamente no chão e mesmo assim não explicaria como o chão rangia como se alguém estivesse mudando de peso. Ele disse para esperarmos e que ele estaria em casa em breve. As batidas continuaram por mais de 30 minutos. Decidi acampar no quarto do meu irmão até parar. Depois de cerca de 15 minutos, tive que usar o banheiro. Havia um bem ao lado do quarto dele e ainda estava sob o sótão. Enquanto lavava as mãos, percebi que as batidas estavam muito mais altas agora e diretamente acima de mim. Era estranho, porque antes as batidas eram altas quando eu estava no quarto do meu irmão. Era como se o som tivesse me seguido. Às vezes, quando fico muito assustada, fico super irritada. Então, bati 2 vezes no teto. Sou uma garota bastante alta, então usei meu punho. Então gritei, que diabos é isso? Os passos então pararam completamente. Fiquei confusa por um segundo, então claramente ouvi 2 baques altos, como alguém batendo o pé 2 vezes bem alto. Saí correndo do banheiro em direção ao meu irmão, que estava subindo as escadas. O que acabou de acontecer? Ainda estávamos assustados, então expliquei rapidamente tudo para meu irmão, que pegou o telefone e ligou para meu pai pela segunda vez. Enquanto tentava explicar tudo, pude perceber que meu pai ainda não estava convencido, estava frustrado e com medo. Peguei o telefone do meu irmão, coloquei meu pai no viva-voz e o aproximei do sótão, dizendo, escute isso. De repente, todos os ruídos pararam completamente. Não havia absolutamente nenhum som. Depois de cerca de 1 minuto de silêncio, ouvi meu pai dizer, que som? Meu irmão e eu apenas nos olhamos e corremos escada abaixo. Disse ao meu pai para voltar para casa rapidamente e que esperaríamos lá embaixo para ele. Ele então disse que estava chegando em casa e que abriu a porta e correu para ele. Depois que meu irmão e eu explicamos rapidamente as coisas e quase sem fôlego, para o crédito de nosso pai, parecíamos um pouco insanos. Ele nos seguiu até onde vinha o som, mas agora não havia mais som algum. E mesmo que pedíssemos várias vezes para ele dar uma olhada, ele riu e disse que estávamos apenas exagerando e que não havia nada lá em cima. Tirar o painel poderia causar alguns danos ao teto. Não sabemos ao certo, pois nunca tentamos olhar para cima lá. Então ele estava bastante determinado a não subir lá para verificar as coisas a menos que ouvisse isso ele mesmo. Claro, os passos nunca voltaram. Pelo menos não quando estávamos por perto ou acordados. Meu irmão secretamente ficou no meu quarto por alguns dias porque ainda estava assustado com toda a situação. E nunca fomos capazes de provar o que aconteceu para os nossos pais. Quando os reparadores finalmente vieram, percebi que,
Em vez de usar uma escada, eles iam para o nosso quintal e subiam no telhado da nossa plataforma. Eles também podiam andar livremente lá em cima e facilmente acessar a janela do nosso sótão, que ficava na frente da casa. Sempre me perguntei se havia alguém vivendo secretamente lá em cima e descia à noite sem que soubéssemos. Mas se esse fosse o caso, por que nos deixariam saber que estavam lá em cima? Isso ainda me incomoda que nunca verificamos isso. Meu nome é Caleb Fletcher. Tenho 16 anos e a história que estou prestes a contar é algo que nunca vou esquecer. Isso aconteceu no dia 24 de agosto. A escola já havia começado há cerca de 2 semanas, então, para relaxar, decidi ver se meus amigos Griffin e Bros queriam jogar Fortnite. Minha mãe e minha irmã estavam fazendo compras, e meu pai estava trabalhando, então eu estava meio entediado. Eram por volta das 20 horas quando finalmente entramos online para jogar. Depois de algumas partidas, percebi que meus amigos estavam cansados de perder, então eles saíram do jogo. Depois de cerca de 1 hora, eu planejava apenas deitar com meu celular antes de dormir. Isso foi até eu ouvir meus 2 cachorros latindo lá fora. Não era incomum eles latirem, já que as pessoas costumam passar pela estrada ao lado de nosso quintal da frente. Mas eu olhei mesmo assim, ou nunca se pode ser muito cuidadoso nos dias de hoje. Não vi ninguém lá, mas segundos depois de olhar pela janela, ouvi nossa porta da garagem abrindo e fechando. Normalmente isso significaria que meu pai havia chegado do trabalho. No entanto, achei estranho porque não vi sua van do lado de fora e ele até mesmo me mandou uma mensagem mais cedo dizendo que ficaria trabalhando até tarde. Decidi descer as escadas até a sala de jantar para ter uma visão melhor. De lá, vi que a garagem estava vazia. A princípio, pensei, será que é um fantasma? Para contextualizar, alguém havia morrido em nossa propriedade muitos anos atrás, quando costumava haver um posto de gasolina aqui. Aparentemente, um senhor colocou muito ar no pneu e ele explodiu. Eu não sou do tipo que investiga barulhos estranhos à noite, então corri de volta para meu quarto e mandei uma mensagem no grupo da família para perguntar se alguém estava em casa. Eu contei para minha mãe sobre a porta da garagem e ela me disse para apagar todas as luzes, trancar a porta do meu quarto e ficar lá até que ela chegasse em casa. Então foi isso que fiz. Cerca de 15 minutos depois, achei que ouvi o rangido dos assoalhos de madeira lá embaixo, como se alguém estivesse tentando se mover sorrateiramente. Eu não tinha nada para usar como arma, então desprendi o suporte do microfone da minha mesa e abri silenciosamente a porta do meu quarto. Caminhei até a varanda no andar de cima e olhei para baixo, tentando ver se conseguia avistar alguém escondido ou algo suspeito. Então, estupidamente, gritei: "Tem alguém aí?" Como se alguém realmente fosse me responder. Por um momento, pensei que estava apenas sendo paranoico com toda essa situação, até que vi a silhueta de alguém parado embaixo da varanda. Entrei em pânico e corri para o cômodo mais próximo, que aconteceu de ser o pequeno banheiro ao lado do meu quarto. O intruso deve ter percebido que eu o vi, porque ouvi passos pesados subindo as escadas. Enquanto me trancava dentro do banheiro, praguejei baixinho por ter deixado meu telefone acidentalmente no quarto. Depois de não ouvir nada por vários minutos, finalmente reuni coragem suficiente e corri para fora do banheiro até meu quarto, trancando a porta assim que entrei. O quarto da minha irmã ficava bem em frente ao meu e notei que a porta dela estava aberta, então pensei que era para lá que o intruso devia ter ido. Depois de me trancar no meu quarto, peguei meu telefone e liguei para o 911, mas antes de apertar o botão de ligação, notei que a porta do quarto de armazenamento estava entreaberta. Vi então um olho espiando pela fresta. Foi então que percebi que o intruso não estava no quarto da minha irmã, ele estava comigo. O terror que senti correndo pelo meu corpo é algo que nunca vou esquecer, um medo genuíno. Saí correndo do quarto e desci as escadas para fora da porta da frente. Então, corri até a casa do meu vizinho, que por acaso era um policial. Contei a ele sobre o intruso escondido no meu quarto e ele imediatamente alertou a polícia. Depois, ele saiu para investigar por conta própria enquanto eu ficava com sua esposa. Minutos depois,
Corri de volta para ver se o intruso havia sido pego. Quando entrei em casa, vi um homem alto e magro que nunca tinha visto antes. Ele tinha barba grisalha e um casaco preto sujo. Ele estava no chão sendo algemado pelo meu vizinho. Desde aquela noite, não sou mais permitido ficar sozinho em casa e aumentamos a segurança ao redor da casa. Agora, minha família está apenas feliz por eu não ter me machucado e são muito gratos pela bravura do meu vizinho. Não desejo uma experiência como essa para ninguém, nem mesmo para o meu pior inimigo. Sempre há motivos para ter medo.